Ótimo. Vou começar essa aula com a leitura de um texto que chama Visão Romântica da Vida, que vai assuntar bastante o assunto principal dessa aula, que falaremos sobre o que é o sofrimento, superação e elaboração e o processo humano de transformação. Combinado? Então, bora lá para a leitura desse texto que eu separei aqui, Visão Romântica da Vida. Let's go. Visão romântica da vida. A vida é maravilhosa, mas não é romântica. Passamos sim por desafios, conflitos e problemas. Há também dor, incômodos e também situações desagradáveis. Mas quem disse que isso tira a beleza e a alegria da vida? Tira se você achar que o mundo te deve, que tudo tem que ser como você deseja e que você, arrogantemente, sabe tanto sobre tudo que o universo conspira contra a sua felicidade. Além de romântica, essa é uma visão egoísta da vida. A beleza da vida está em ser, experimentar, crescer e compartilhar. Enquanto você não tomar consciência de quem você é em essência e das probabilidades que você pode criar com suas escolhas dentro das infinitas possibilidades que te cercam, você irá se condicionar e medir pelo que acontece com você e pelo que te afeta. Se medirá e condicionará pela forma que te tratam, por aquilo que acredita ter perdido ou por aquilo que consegue ou não consegue fazer. A vida é uma experiência maravilhosa, representada pela manifestação de altos e baixos, ou, como eu gosto de chamar, sequência de impulsos. Uma das únicas constantes da vida é que sempre, em uma oportunidade infinita, você pode aprender, por amor ou pela dor. E lembre-se, amor não faz sofrer. O que faz sofrer é não saber o que é amor. Ah, e como é dito em um ditado budista, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ou seja, só sofre quem carrega uma visão romântica e egoísta da vida, por preferir sobreviver resistindo do que existir aprendendo. Pense nisso. Resumindo esse texto, a vida não é romântica. Nós temos movimentos de altos e baixos na nossa vida. Seções de impulso, expansão e contração. A gente expande, mas a gente contrai também. Sabe aquela fase que a gente fica, nossa, mas nada está acontecendo. A gente está contraindo, reservando energia para a gente expandir. E quando a gente está expandindo, a gente acha que, nossa, a vida podia ser só assim, mas se a gente não contrai, a gente não expande. Esses altos e baixos, essas seções de impulso da nossa vida, da nossa existência, faz parte do nosso fluxo. Hoje nós vamos falar como se livrar de um sofrimento, porém, estabelecendo o que é um sofrimento. Sabe quando a gente fala a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Vamos destrinchar agora essa primeira sentença de a dor é inevitável, depois o sofrimento é opcional. Vamos definir agora o que é dor. Vamos entender o porquê de você estar aqui hoje, inclusive. Porque se não fosse por uma dor, por uma sessão de expansão, a gente não estaria conectado hoje, não poderia crescer, desenvolver, evoluir e transcender. Combinado? Primeiro vamos lá, dor é inevitável. Dor é um movimento de expansão. Vocês já me viram provavelmente fazendo várias vezes esse tipo de mímica, que a dor é um movimento de expansão. Então eu estou expandindo, para fazer essa expansão, dói, incomoda, é desconfortável. O sofrimento, quando é opcional, e sempre é opcional, é quando eu me identifico com essa dor. Por exemplo, ai, que dói, tá doendo demais, não aguento mais, ai, não consigo, não vou dar conta, ai, por que isso acontece comigo? É quando eu me identifico com esse movimento de expansão. É quando eu acho que é culpa minha, etc, etc. Eu vou explicar o sofrimento ainda. Então, a dor é um movimento de expansão, ok? Vulnerar, ou seja, a vulnerabilidade é a dor. Quando nós estamos vulneráveis, é o nosso momento de expansão. Não, se não fosse as nossas vulnerabilidades, aquilo que nos incomoda, a gente não cresceria. Sabe o que leva uma criança a aprender a andar? Ela não aguentar mais ser carregada. Ela não aguentar mais depender. Ela quer independência. A gente vai entrar nisso ainda. A fase de autonomia nossa, enquanto humanos, está no momento que a gente aprendeu a andar. E a gente aprende a andar como, gente? A gente acorda um certo dia e põe as perninhas no chão e sai andando? Não. A gente fica assim, na cadeirinha. A gente engatinha, anda de andador, aquela coisa esquisita. Até que a gente põe uma perna e fica lá assim, né? Inseguro. Por isso que a segurança, a nossa segurança está bem atribuída ao nosso processo de aprendizado de andar.
com as nossas próprias pernas. A gente vai ver isso ainda ao longo do nosso programa aqui. A dor esconde / sinaliza virtudes e oportunidades. As pessoas têm a tendência de olhar a dor como a pior das experiências. E não. A dor é uma oportunidade. A nossa oportunidade de realizar o nosso propósito existencial de crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Então, olha que palavra legal. Despertador. É um pouco clichê e barango isso, mas é bem legal quando a gente entende que a gente desperta a partir de uma dor. E sabe por quê? Eu lembro que isso foi me trazido quando eu era muito criança. A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para alegria, para prosperidade, para felicidade, para plenitude. Então, por isso, nós temos a tendência de incomodar sempre, ressaltar sempre aquilo que não é bom e colocar como a grande demanda. A gente dá mais atenção ao negativo do que ao positivo. E por que a gente faz isso? Porque a gente nasceu para ser feliz. E tem uma vamos chamar de coisinha dentro de nós, do nosso processo evolutivo, que nos leva a isso, mas a gente está aqui exatamente para isso. Perceber essa coisinha, ao longo do programa nós vamos perceber, e transcender isso. É dar mais voz a um lado seu do que ao lado que te leva ao sofrimento. Dentro da dor, está mais claro que é um movimento importante de expansão, que o desconforto, o incômodo faz parte. Todos nós temos nossa história e nós temos a tendência de achar que a nossa é a mais difícil, que a nossa é a mais sem solução. Eu respeito a sua história, eu respeito a sua dor, assim como acredito que você respeita a minha. Só que nós não somos a nossa dor. Nós precisamos deixar essa dor passar e aprender com ela. E a sua história, você escreve a partir do aqui e do agora. Há muitas demandas que são muito desafiadoras, que realmente a gente olha e fala, mas por quê? E às vezes a gente não vai ter a resposta desse porquê. Porque embora não possamos voltar no passado e fazer um novo começo, podemos, a partir de agora, escrever um novo fim. Esse é o nosso propósito aqui. Dentro de dores e sofrimentos que nós vamos diferenciar hoje definitivamente. Então, a dor, movimento de expansão, que é inevitável, porque o nosso propósito existencial é crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Certo? Então, você quer saber se você está bem na tua vida? Está tendo crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência? Quantas áreas da vida você tem? No mínimo 11. Nós vamos entrar nisso mais para frente também. Se você foca só numa área, geralmente a relacionamento é uma das mais sensíveis, depois explicamos também o porquê disso, é porque tem uma demanda existencial a ser curada. Primordial. E nada é por acaso. Por isso estamos aqui e por isso as aulas serão tão profundas. Porque a sua demanda, relacionamento romântico, ela é uma dentro de outras várias demandas que você precisa olhar. Como, por exemplo, sua saúde física. Como, por exemplo, seu contexto familiar, seu contexto emocional, seu contexto consigo para início de conversa. Porque se você observar o fator comum de tudo que você já viveu até hoje, é você. Você esteve em tudo. Por isso, seu mundo muda quando você muda. Agora, o sofrimento, ele tem uma definição muito objetiva e muito gostosa, pelo menos para quem leciona sobre isso, porque ele é traz muito alívio quando a gente entende o que é o sofrimento. E provavelmente vai fazer muito sentido para você agora. Nossa, como fez sentido. Meu Deus do céu. E se faz sentido é porque ressoou aí dentro. E se ressoou, bingo. Chegamos num ponto de crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Combinado? Sofrimento, escrevam aí, igual a identificação. Então, vamos lá. Dor igual a movimento de expansão, sofrimento igual a identificação. Por exemplo, o que é identificação? Eu sou aquilo. Eu sou o que me acontece. Eu sou o que eu penso. Eu sou um comportamento. Eu sou o que eu faço. Eu sou um papel. Ou eu sou o que eu tenho. Vamos primeiro. Identificação, por exemplo. Trazendo exemplos. São 5 exemplos. Primeiro, eu sou o que me acontece. Segundo, eu sou
o que eu penso. Terceiro, eu sou o meu comportamento. Eu sou o que eu faço, barra, eu sou um papel. Eu sou o que eu tenho, o que eu aparento. Pegamos aí os 5? Ótimo. Então, sofrimento igual a identificação. Eu me identifico sempre que eu me vejo. Por exemplo, quando eu sou o que me acontece. Então, a pessoa não me quis. Isso aconteceu. Qual que é a tendência? Eu achar que eu sou isso. Eu sou a não escolha do outro. Eu sou o motivo do outro não me escolher. Então, eu sofro. Quando eu acho que eu sou o que eu penso. Por exemplo, estou de dieta. Me deu vontade de comer pizza. Nossa. Eu não consigo seguir dieta. É muito difícil. Pensei em comer pizza e agora eu me identifico com o pensamento. Eu pensei no ex. Eu pensei no ex. Acabou todo o meu processo. No meio da jornada de desesperação, pensei no ex, acabou. Você não é o que pensa. Você pensou em matar aquela pessoa, você matou ou não matou. Então você não é assassino. Você só pensou. Vamos aprender a desidentificar com o que acontece, com o que a gente pensa. Quando a gente pensa que é um comportamento, por exemplo, você vai trazer um contexto mais histórico sobre isso. Quando uma criança está rabiscando uma parede, e tu chega lá, o teu filho, sobrinho, whatever, e fala assim, que coisa horrorosa que você está fazendo, que absurdo, criança burra, que coisa feia, isso é muito feio. É um comportamento que a criança está tendo e você está levando ela a se identificar com um comportamento. Então, nós fomos criados aprendendo a nos identificar com um comportamento. Como, por exemplo, vamos supor que eu comi demais. Nossa, como eu sou guloso, por isso que eu emagreço, tá vendo? Que horror. Eu me identifico com um comportamento. Por exemplo, mandei mensagem para o ex. Né? Então, vamos lá, comportamento. Quando você vai e chega para alguém, você se comporta de forma insegura, por exemplo. Como eu sou inseguro. Não. Você se comportou de uma forma insegura. Qual que é a grande mania das pessoas? Eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Eu sou depressivo, eu sou depressiva. Eu sou carente. Eu sou fraco. Eu sou rejeitado. Já viu esses rejeitável? Já viram essas identificações? Eu sou um comportamento? Já viram? Isso é comum? Tudo que a gente se identifica, a gente sofre. Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu tenho. Quando eu acho que eu sou, minha identidade é um papel, quando eu acho que eu sou onde eu estou fodido. Por quê? Porque é transitório. É transitório os nossos papéis. Você não é a mãe de fulano, você está como? Você não é o pai, você está como? Você não é um namorado, você não é o filho, você está como? Gente, as pessoas morrem. Sofrimento igual a identificação. Temos aqui 5 demandas, 5 exemplos de identificação. Eu sou o que me acontece, eu sou o que eu penso, eu sou um comportamento, eu sou o que eu faço, um papel, e eu sou o que eu tenho. Eu tenho o celular quebrou, eu perdi meu celular. Gente, perdeu, não perdeu, você tem ele ainda, só não está mais aí. Entre outras coisas que a gente acha que perde. Daí vem o nosso estado de luto, gente. Todo final de relacionamento, seja qual for o nível relacional, virá um estado de luto. Nós vamos falar disso mais para frente também, com mais detalhes. O que é o estado de luto? A interpretação de perda. Uma sensação de perda. E essa perda é uma perda de existência, de identidade. Só que imaginada. Não é real. Quando eu identifico que eu sou o que está fora, é porque eu não me enxergo de verdade por dentro. Por isso eu fico projetando a minha identidade. Porque eu não sei quem eu sou. Então, todo sofrimento é uma identificação. É eu colocar minha identidade naquilo que está acontecendo. E, óbvio, me subjugar por isso. Me definir por isso. Se eu não sei quem eu sou, eu vou encontrar aquela pessoa que parece, assim, me fazer uma mulher realizada, um homem realizado. Nossa, eu com essa pessoa, gente, nossa, imagina eu sair com essa pessoa, nossa, que chique, que nó. Então eu fico achando que eu dependo daquela pessoa, que eu preciso daquela pessoa.
Se eu tenho uma ferida muito antiga, que eu recalquei, ou seja, eu coloquei camadas, camadas e camadas, e eu projeto para alguém solucionar isso, é porque eu sou burro? É claro que não. É porque eu nasci para me proteger também. Autopreservação. E aí eu atribuo aquela pessoa como solução das minhas demandas. Como se eu fosse, para eu ser livre, feliz ou seguro, protegida, eu precisasse daquela pessoa. Então eu transfiro para essa pessoa uma responsabilidade que não é dela, é um desejo que eu tenho, e aí eu sofro com a perda desse papel, desse movimento, dessa quebra de hábito. Em resumo, é claro. É óbvio que, de acordo com o tempo, vai ficando mais profundo. É como se fosse um espinho que entrou lá quando você tinha 5 anos de idade. 8, 10. Depende do trauma aí que cada um carrega, traumas específicos. E esse espinho, como foi ignorado? Ah, não, vou pôr um sapato aqui, umas 5 meias, e, sei lá, o piso mais torto. E aí esse espinho vai inflamando, 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 até a gente precisar chegar aqui nesse momento e fazer uma cirurgia. Só que aí quando a gente tira esse espinho, você vai conseguir pôr o pé no chão e sair correndo por aí? Não. Vai ficar de repouso, porque vai doer muito mais tirar o espinho. Porque você acostumou com o espinho. Por isso que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por isso que a gente vai crescer, desenvolver, evoluir, transcender. Por isso que incomoda a gente, incomoda muito. Por isso só os dispostos estão aqui. Não só aqui, mas em processos de autoconhecimento em si. De verdade, com profundidade. Então vamos lá, que agora eu vou trazer os 3. Nós temos 3 despertadores para o sofrimento, ou seja, da identificação. Gente, as paradas vão ficar cada vez mais simples. Informação revoluciona, só informação cura. Então, eu vou trazer 3 despertadores do sofrimento, ou seja, 3 situações humanas que a gente tende a se identificar, logo a sofrer por causa delas. E dentro dessas 3, é óbvio que podem ser infinitas possibilidades dentro dessas 3. Esses 3 despertadores do sofrimento, gente, eu amo isso. Por quê? Isso é libertador. Isso é muito, muito profundo. Por mais simples, vocês vão observar que a vida, cada sessão, gente, mas a vida parece que é fácil. A vida é simples. A vida é simples. Sabe o que acontece? Difícil é aquilo que a gente ainda não aprendeu. Ah, é fácil. Hoje você não acorda e sai andando por aí, mas não era assim quando você tinha, sei lá, 3 meses de idade. Hoje é fácil andar por aí. Certo? Vocês vão perceber que as respostas que a gente não tem estão nas questões que a gente ainda não levantou. 3 despertadores da identificação e do sofrimento. Primeira, gente, escrevam isso, que isso é matéria de vida, tá? Não sou eu que vou cobrar isso, é a vida. E lembra, quando chega a consciência, a vida, ela cobra, ela toma. Ah, lembra? Você fez. Vamos lá. Primeiro despertador da identificação / sofrimento. Quebra de expectativa e desejo. Então, sempre que algo não acontece do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, a gente tende a se identificar, logo a sofrer. Falei mentira? Ok. Vou citar os 3, depois eu explico cada um, pode ser? Então, bora lá. Segundo, conflitos. Segundo despertador. Conflitos, ou seja, profunda falta de compreensão. Quem quiser, pesquise no dicionário o significado de conflito. Vocês vão entender que conflito não é briga. Conflito é falta de compreensão. E o terceiro, físico. Então, o terceiro despertador de identificação é o físico, e eu vou explicar depois. Então, nós temos 3 despertadores do sofrimento e da identificação. O primeiro é a quebra de expectativa e desejo. O segundo, conflitos, ou seja, profunda falta de compreensão. E terceiro, físico. Quebra de expectativa e desejo. Lembra que eu falei? Quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente tende a se identificar e sofrer? Mas qual que é a diferença de expectativa e desejo? Eu vejo muita gente falando uma bobagem danada.
que o segredo da felicidade, inclusive vocês já devem ter visto essa bobagem, já devem ter falado essa bobagem também. O segredo da felicidade é não gerar expectativa. Quem falou isso quase mata todo mundo. Se a gente não tivesse expectativa, a gente não teria tecnologia, por exemplo, para nos unir aqui. Se a gente não tivesse expectativa, a gente não estaria vivo sequer. Porque você dorme na expectativa de recarregar suas energias. Você come também. Então, expectativa é diferente de desejo. Expectativa é aquilo que você responde pelo que você quer. Por exemplo, quando você quer emagrecer, adianta marcar nutricionista, adianta matricular na academia e não seguir a dieta e não ir treinar? Não adianta. Então, aí não é uma expectativa, é um desejo que você tem. Desejo era igualzinho quando somos criança. Somos crianças e queremos que o Papai Noel nos dê aquilo que a gente quer. Só que hoje você sofre porque uma expectativa não aconteceu por sua causa, porque você está projetando isso. Vamos reexplicar. Então, essa expectativa é aquilo que depende da gente fazer acontecer. E é óbvio que nem tudo a gente vai conseguir. Só que quando a gente percebe que a gente está dentro dos nossos limites, que é onde a gente tem campo de ação, a gente vai saber lidar com a situação sem se identificar. Como, por exemplo, eu queria emagrecer 10 quilos, emagreci 5. Caramba, tá, mas eu fiz o que eu podia. Eu vou olhar agora que, mas todo final de semana eu saía da dieta. Pois é, então eu não segui direitinho, posso seguir na próxima. Ao invés de, nada, não vai ter jeito, não dou conta. Porque vem a identificação. Agora, desejo é aquilo que eu quero que o outro que está de fora aconteça do jeito que eu quero. É a minha pulsão dentro de uma visão psicanalítica. É a pulsão. É como, por exemplo, eu quero que o outro me faça feliz. Eu quero que o outro me trate bem, eu quero que o outro me respeite. Gente, o outro vai te oferecer o que ele tem aí para oferecer. Mas eu tenho que aceitar? Claro que não. Mas você, o que acontece? Tende a se identificar pela forma que o outro te trata, né? Lembra? Sofrimento. Todo sofrimento é identificação. O outro não me respeita. Então. Não, bem, você que está permanecendo aí. Porque você se identifica com isso. Viu como eu não sou digno de respeito? Por isso eu fico aqui. Porque um desejo teu não foi atendido. Mas qual que é a tua expectativa? Ser bem tratado? Então se trate bem e saia de onde não tem bom tratamento. Não fica mais simples a vida assim, por exemplo? Quando a gente tem a diferença de expectativa e desejo? Então, expectativa é aquilo que depende e cabe a você realizar. Desejo é o que cabe ao outro. Nós ainda vamos ter desejos? Sim. A gente vai querer algumas coisas de fora, é claro. Como, por exemplo, como eu queria que não estivesse chovendo amanhã, porque eu tenho uma corrida às 6 horas da manhã. É um desejo, gente. Aí chove, qual que é a tendência? Que eu me frustre. Só que há níveis de frustração. Então, vamos lá, coloca assim, expectativa depende de mim. Desejo depende do outro. Quando um desejo ou expectativa não acontece, tem uma emoção comum entre as duas. Um estado emocional comum entre as duas, não é nenhuma emoção, um estado emocional, que se chama frustração. Frustração é quando um desejo, uma pulsão, não é atingido. A frustração é quando um desejo não é atingido. E quando uma criança se frustra, a tendência dela é dar uma birra. E como que é a birra, geralmente? Na maioria dos casos. Né? Isso daqui. A criança, ela quer destruir o objeto que causou frustração nela. Geralmente são os pais ou os tutores. Só que ela pensa, se eu destruo esses daí, eu morro de fome, não vou ter proteção, então fodeu, vamos destruir junto. Então eu devo, na verdade, me destruir, me punir. Porque eu errei. Ela se identifica com a frustração. Então ela se destrói. Isso é muito profundo. Mas o que eu quero mostrar? Temos dor, temos sofrimento. Sofrimento é identificação. Temos 3 despertadores do sofrimento e da identificação. O primeiro é quebra de expectativa e desejo.
Ou seja, a frustração, quando algo não acontece do jeito que eu quero. Só que aí eu vou te perguntar, lírio do deserto, se tudo tem que acontecer do jeito que você quer, do jeitinho que você quer. Não. As coisas devem acontecer do jeito que a gente precisa. O querer está mais ligado à sobrevivência e ao viver. Agora, frustração nós vamos sentir. É perfeitamente comum. Só que como eu vou lidar com essa frustração? Eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho fazer com isso. E quando eu entendo que é comum, vamos dizer assim, humano se frustrar, eu posso observar isso e fazer uma escolha construtiva dentro disso. Tá, vamos, por exemplo, o outro não me quis. Aqui de uma forma bem racional e lógica, tá, gente? Nós temos processos mais profundos dentro disso, mas vamos entender da seguinte forma. O outro não me quis. Eu queria que o outro tivesse me quisto. Todo mundo quer ser desejado. Só que o que acontece? Eu coloco o meu valor na escolha do outro. Se o outro não me quer, quer dizer que eu não sou bom. Quer dizer que eu fiz alguma coisa, ou que ele achou alguém melhor. Então, eu vou stalkear o perfil, vou ver o que ele está fazendo, eu vou projetar isso, porque né, eu tenho que achar a resposta, minha resposta, nele. Vamos lembrar que eu só sou o que está fora porque eu não enxergo a verdade que está dentro de mim. Em todos os pontos, sejam eles bons ou ruins. Então, eu me meço pela forma que eu sou tratado. Eu me meço pelo que o outro faz ou deixa de fazer. Ok. Agora vamos para conflitos e falta de compreensão, que para mim é o meu preferido. Por quê? Porque eu gosto bastante de pensar. Mas pode não ser o preferido de algumas pessoas aí, vocês têm todo direito. Aí eu costumei. Porque, inclusive, é um dos preceitos do meu trabalho. Esclarecimento. Então, quando eu falo que nós temos 3 despertadores do sofrimento, identificação, né? Quebra de expectativa e desejo. O segundo é conflitos, ou seja, falta de compreensão. Quando eu não entendo o que está acontecendo, tendenciosamente eu me identifico com aquilo. Eu acho que o problema está em mim. Quando eu não entendo o porquê do outro, que você nunca vai entender, inclusive, porque o porquê do outro é do outro, você já atribui a você. Como se tudo fosse sobre você. Não sei se te contaram, não é tudo sobre você. O outro pode não se sentir merecedor, por exemplo, de estar numa relação saudável. Você já questionou isso? O outro, às vezes, ele pode estar se sabotando também. O outro pode ter, enfim, infinitas possibilidades. Mas por que você tem que ser o problema disso? Porque você se vê assim. Então, você já associa isso. Então, o conflito é quando eu não entendo algo. Observe o seguinte, quando a gente não entende algo, a gente quer entender. Geralmente a gente entende se subjugando, se maltratando, se punindo, se culpando, se inferiorizando. Porque é a visão que nós temos sobre a gente. Tem outras pessoas que se superiorizam, porque eu sou boa demais, bom demais. Porque eu sou a melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo. Só que aí a pessoa se questiona, mas por que ninguém me quer então? Por que ninguém fica? Sabe por que ninguém fica? Porque não é nem ser melhor e nem ser pior. É ser você, o seu eu sou, o seu suficiente. Que você fica projetando lá fora. Que você fica se identificando lá fora, logo sofrendo. Então, nós temos 3 despertadores do sofrimento. Primeiro, quebra de expectativa e desejo. Segundo, conflitos. Toda situação que a gente entende é um conflito. E quantas situações a gente não entende? Certo? Então, a tendência é a gente se identificar negativamente e projetar isso para fora. Por isso que o autoconhecimento é algo necessário. Porque eu me entendendo, sabendo os meus valores, por exemplo, eu não estou entendendo esse término, mas eu sei que eu sou uma boa pessoa. Eu sei que eu não sou um problema, eu sei que não há nada de errado comigo, eu sei que eu não tenho as pessoas, eu sei que eu estou com elas. Vai me incomodar. A dor é inevitável, o trânsito incomoda, a transitoriedade desse movimento, esse movimento incomoda. Mas é opcional ficar ali, buscar minha identidade, minha resposta, meu eu sou,
com o outro voltando, com o outro me escolhendo. O terceiro despertador da identificação é o físico, que se divide em somatização e disfunções físicas. Primeiro vamos falar das disfunções físicas. Quem aqui das mulheres já teve TPM, por exemplo? Pois é. Quem aqui dos homens já ficou gripado, por exemplo? Já teve febre? Quem aqui já ficou doente de alguma forma? Todo mundo. Já percebeu que quando a gente fica doente, a gente fica mais introspectivo? Quando a gente chuta o dedinho na quina da porta da mesa, a gente não sente raiva pra caralho. Puta que eu pariu, quem pôs essa mesa aqui foi você. Não é uma tendência? Então, sempre que tem uma demanda física, a gente muda o nosso estado emocional. Então, a gente tende a se identificar com isso. Então, por exemplo, se eu estou com febre, eu estou com baixa energia. Eu estou num estado de alerta do meu biológica total. Então, eu fico mais triste mesmo, mais sensível mesmo. É totalmente natural. Só que a pessoa acha, tudo acabou. Acabou tudo. Gente, calma, você está com febre, você está doente. É momento de ficar triste mesmo. Fica introspectiva. A tristeza não te puxa para baixo, puxa para dentro. Só que se a gente não relaciona bem aí com as emoções, lembra lá na aula inteligência emocional, a gente começa a destruir com as emoções ao invés de construir com elas. Quando você se conhece, você entende o seguinte, opa, se eu estou numa disfunção física, ou doença, como algumas pessoas, a maioria das pessoas chamam, eu estou mais sensível. Então, já sei o que eu não vou fazer. Porque imagina se eu for dar uma aula doente, não vai rolar. Eu não vou dar conta, não vou ter energia para isso, vou estar sensível, não vai rolar. Então, eu vou me acolher ali naquele momento, esperar recuperar para que eu esteja inteiro ali. Então, faz sentido quando há uma demanda física, a gente fica mais sensível, e isso a gente tende a referenciar outras coisas, lembrar de outras coisas, sofrer por isso também. Por exemplo, você de repente ficou doente e lembrou do ex. É super tendência. Por quê? Porque você já ficou triste com uma demanda, aí seu cérebro já te manda, ele pega a pasta de tristeza, já aproveitando que você está triste, deixa eu te passar mais para você resolver. Agradeço. Você não marcou terapia, então fodeu, porque eu vou te deixar triste com tudo. Aí você vai lá pro chão. Aí eu chamo o chamado fundo do poço. Que meu fundo do poço é simplesmente você que está triste. Segundo ponto é a somatização. Lembra que o físico se divide em disfunção física e somatização. Somatização é quando você sente algo, não expressa o que sente, e isso fica aí dentro de você, de alguma forma. E quando isso fica dentro de você, em alguma forma, o seu corpo precisa colocar para fora isso. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando eu não expresso o que eu sinto, o meu corpo vai somatizar isso. Onde? Depende do que é que você sente. Tem gente que manifesta em cabeça, tem gente que manifesta em ombro, joelho e pé. Né? Bem xuxa aí. Cada um numa parte. Coluna, exato, pés, cada um numa parte do corpo. Sabe aquela questão que sempre volta? Ai, gente, se enxaqueca não sai daqui. Meus rins, etc, etc, etc. Então, tem alguma demanda emocional aí que você não elaborou. Só não acredito. Eu acho que a medicina cura tudo. A medicina remedia, gente. Nenhum médico vai te falar que cura, porque o médico não cura, ele remedia. A medicina é muito importante, é extremamente importante. Claro que é. O remédio, ele remedia. Sabe o que cura? Olha que profundo. Quando a gente não se identifica mais com aquilo. Porque geralmente a pessoa com uma disfunção física, ela fala, eu tenho um problema de coluna, eu sou assim, eu sou, sei lá, crônica, eu sou a pessoa se identifica. Porque é a forma daquela dor ser vista. Porque já que a pessoa não olha para aquela dor se manifesta aqui, eu estou aqui. É muito confortável, eu recebo muita atenção quando eu estou vulnerável. Todo mundo que recebe, não recebe? Quando a gente termina uma relação, por exemplo, a gente fica vulnerável, a gente é mais ouvido pelos amigos, a gente
gente fica num looping. E é gostoso essa tensão. Ser ouvido é gostoso. É gostoso. Né? Só que a gente tem que aprender a desidentificar que está fora essa tensão. Não está fora, está aqui dentro. Eu me dou atenção, não preciso depender disso. Então, daí algumas pessoas têm medo de abandonar isso que lhe adoeceu. Porque essa dor está aqui, mas está tão bom ficar doente. Eu te falo isso porque eu passei por isso na pele real. Toda dor remete a um alívio. Todo alívio remete a uma dor. Por exemplo, toda vez que eu recebo uma atenção, eu faço assim... Por quê? Porque eu tive uma pulsão de alívio para aquela demanda, mas não foi uma satisfação, não foi uma cura. É igual um remédio que te faz dormir. Ai, dormi essa noite, mas na outra, depende daquele remédio, Então eu trago alívio. Daí a gente entra no sobreviver, viver e existir. Que vocês vão ler o texto, inclusive. Então todo sofrimento está ligado a um alívio. Por isso a gente fica viciado em sofrer. Por isso que tem muitas pessoas que estão viciadas em superar. Elas são ótimas superadoras. Criam demandas de dor para poder superar, para sentir, ai, como eu sou bom em esperar. Tá, mas você é bom em ser feliz? Você nasceu para isso. E é isso que a gente aqui vai, de certa forma, elaborar nessa jornada. Por isso que a gente não supera antes de elaborar. Faz sentido? Superar é passar por cima, às vezes recalcar. E elaborar é dar um novo significado, é transcender, é organizar aquela demanda. Então, quando eu entendo aquela demanda, aquela dor, aquele sofrimento, aquela tendência de identificação, aí sim eu supero. Que aí sim eu dou um novo significado para aquele vivo acima disso. E não respondendo a isso. Que nesse término, por exemplo, eu só supero essa situação, demanda que você está tendo. Eu só supero isso quando eu entendo o que eu estou superando. Eu entendo o que é isso. E às vezes, quando eu vou lá na raiz e não no sintoma. Você não vai no médico, cough, tossindo, e o problema não está na garganta, às vezes está lá no pulmão. Aí você quer tomar Benalete, nem sei se existe mais Benalete. Você quer tomar Benalete para uma coisa que é lá no pulmão. Aí você, eu estou me medicando, mas não é com esse remédio, é com a cura. Vai lá para as montanhas respirar ar puro. Que antes de superar, a gente precisa elaborar. Por isso que é tão profundo um processo de autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente estar aqui. Então, elaboramos uma situação despertadora e superamos o significado desse padrão. Ou seja, organizamos a lógica usual para uma nova lógica funcional. Então, a gente tem uma lógica que nos leva à identificação. Quando a gente entende, eu estou me colocando nessa situação, estou me identificando com isso, porque era o caminho mais fácil que eu achava, de acesso a mim mesmo, a mim mesma. Quando eu paro de me identificar com isso e crio uma nova interpretação, a partir da elaboração, eu saio de uma lógica usual e vou para uma lógica funcional, que é aquela que é próspera, uma lógica que eu consigo construir com ela, para mim e para o meio. Não necessariamente que estamos acostumados a lidar, acostumados a manifestar, é o mais saudável. Óbvio. Só que agora contextualizado nessa perspectiva. Primeiro elaboramos, depois superamos. Nós não superamos o outro. Superamos a nós mesmos e a ideia que atribuímos ao outro. Profundo isso também, né? Eu quero superar fulano. Não. Superar é passar por cima. Não, calma. Você quer superar o que você atribuiu ao outro. Mas isso só elaborando o que te levou a atribuir ao outro essas informações, etc, etc. Agora, exercício prático da sessão. Eu quero que você pense e eleja uma situação muito difícil da sua história. Pode ser o término? Pode. Mas isso é a situação mais difícil da tua história? Se for, beleza. Tá? Mas uma situação muito difícil da tua história. Pensa, eleja uma situação. Defina essa situação com uma palavra ou um nome. Por exemplo, foi com a mãe, com o pai? Foi na infância? O que foi? Essa situação que quando fala esse nome, você faz... incomoda. Eleja, vou te dar um tempinho para isso. Assim que você eleger, você vai escrever esse nome, essa palavra, e vai circular essa palavra ou
quadrificá-la. Então, coloquem, por gentileza, essa palavra no papel. Sejam muito verdadeiros consigo mesmos, que não tem resposta certa. Aqui tem a sua resposta. Aqui não é um teste. Aqui é um processo. Escreveram essas palavras? Ok. Agora, circulem-nas, façam um círculo nelas, quadrifica elas. Agora você vai puxar setas e sem filtro algum, sem julgamento algum, ou seja, com imparcialidade, tudo que vier à tua mente dentro dessa palavra, você vai escrever. Escrever o que vem à tua mente com essa palavra. Por exemplo, eu pensei em controle, televisão, rádio, moto, eu vou escrever tudo que vem à minha mente. E você agora vai escrever com essa palavra tudo que vem à tua mente. A primeira que você colocou aí, é impossível que eu veja todas, né? Eu quero te mostrar o que significa esse exercício. Isso que você colocou dentro dessa situação são dados os significados, ou seja, as associações dessa demanda, deste contexto, desta dor, desta situação. Então, se foi a experiência, se foi uma rejeição, se foi um estupro, se foi um abuso, se foi com o pai, se foi com a mãe, se foi uma morte, um luto, isso que você atribuiu, você percebe que tem um significado além, um significado lógico, além do que realmente significa. Certo? Por exemplo, você pôs o nome do ex, aí você coloca assim, babaca, nojento, traidor, sei lá. Ele não é isso, essa é a sua visão dele. Por exemplo. E você tende a estar sofrendo com esses significados. Por isso, antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abandonar aquilo que lhe adoeceu. O que você o que você revelou a partir desse nome é o que nós vamos elaborar, é o que você vai elaborar, ressignificar, funcionalizar. Até parar de se identificar, se definir por isso. Porque você não é o que te acontece, é o que escolhe fazer com aquilo que te acontece. Só que aqui de uma forma muito mais profunda. Eu falo muito isso, eu sei que vocês já me viram falando isso over and over again, várias vezes. Só que aqui agora de uma forma do teu processo. E aí, ó, o que eu escrevi aqui com a minha letra legível? Dessa vez foi. Como? Como eu trabalho isso? Como eu funcionalizo isso? Como eu paro de me identificar com isso? Muitas pessoas devem estar se perguntando. Eu, por exemplo, estaria assim, puta que pariu, eu entendi, mas fala, garoto. A gente precisa acessar, relacionar com essa dor, olhar para ela de novo para fazer assim. Eu quero a solução mesmo? Se você quer a solução, nós temos uma solução básica, simples, porém profunda e elaborativa. Que se chama PHT. Processo Humano de Transformação. PHT. P de Pedro, H de Heitor, T de Tissoá. Que acontece em 4 etapas. Aqui eu vou só citá-las, nas próximas aulas vamos elaborando um pouco. Inclusive. Porque se a gente elaborar todas aqui agora, aí é 4 horas da manhã. É real. Mas você já vai ter muita ideia do que a gente vai fazer ao longo do tempo também. São 4 etapas do processo humano de transformação. E são 4 etapas cíclicas. Ou seja, começa de um jeito, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para a quarta, volta para o primeiro. E quando eu falo processo humano de transformação, se você é humano e está aqui nessa mentoria, você é capaz. Primeira etapa desse PHT, sentir. Segunda etapa, analisar/elaborar. Terceira etapa, decidir/escolher. Quarta etapa, agir/realizar. Quando a gente sente, tem muitas pessoas que no seu processo, na sua existência, na sua personalidade de hoje, está faltando uma das etapas aí, para não falar 2 ou 3 ou as 4. Tem muita gente que sente. Tem outras que não sentem, não permite sentir. Já vai lá logo na ação. Tem umas que acham que sente, mas não aprofunda na demanda. Então fica naquela superfície do sentir. Então não tem como transformar se a gente não sente. Que é olhar para aquilo e falar assim,
Tá doendo. É isso que dói. Porque se eu não olho para isso, eu não transformo. Porque eu não transformo mentira, eu só transformo a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Analisar. Vamos lá, se eu não analiso a situação, ela é qualquer coisa. Se eu não percebo aquela situação, elaboro aquela situação, ela pode ser tudo, como pode ser nada. Então fica num contexto sem resolução, sem transformação. Agora tem gente que sente e fica analisando, fica pensando, fica presa nessa etapa da análise, da elaboração. E fica ali. Por exemplo, e o divórcio? Eu vou divorciar. 10 anos depois, está ali. E a pessoa, não, eu estou pensando, a pessoa vai mudar. Fica nesse contexto. Trouxe aqui um exemplo, mas olhe dentro do teu. Agora, decidir. Tem pessoas que são excelentes na decisão. E tem pessoas que são melhores ainda no sentir e agir, por exemplo. Elas sentem e já vão e fazem. Elas sentem e vão lá, as impulsivas. Toda impulsividade é uma autossabotagem. Toda. Concorda que antes de agir, você precisa decidir e analisar dentro das etapas aí, da ordem do PHT? Né? E tem aquelas que são ótimas em decidir. Por exemplo, eu estou com sede. Sinto sede. Certo? Então eu estou pensando, eu quero suco de uva, vinho, whisky, ou eu quero água? Eu quero água. Eu sinto sede, escolhi água. Então eu vou pegar a jarra d'água e enchi a minha taça. Matei minha sede? Não. Porque eu só decidi encher minha taça. Eu preciso agir. Quando eu ajo, eu não sinto mais sede, eu sinto saciedade. E aí começa, eu sinto saciedade, analiso, decido e ajo. Se eu sinto muita sede aqui nesse escritório com ar-condicionado, eu tenho 25 garrafinhas aqui para tomar água o tempo inteiro. Eu não passo mais por essa situação, por exemplo. E isso a gente vai aplicando dentro do seu contexto. Agora, tem gente que não decide exatamente, porque toda decisão, toda escolha envolve uma rejeição. Toda. Se eu escolho seguir em frente, eu estou escolhendo não atribuir àquela pessoa como a razão da minha existência. Mas como é muito confortável, porque eu fiquei anos atribuindo aquilo, eu não vou querer lidar com esse novo. Porque o conflito não desperta sofrimento, que a gente viu. O desconhecido é um conflito natural. Então, nós temos naturalmente medo do desconhecido. Por isso que às vezes eu não decido. E a gente, quando age, acha que a gente devia saber agir. Daí a insegurança. A gente não sabe. Às vezes é o primeiro movimento. Então, é desconfortável mesmo. É a primeira. Por isso que a gente vai treinando. Porque que toda impulsividade é autossabotagem. Quando a gente faz aquilo que a gente sente de forma impulsiva, a gente até consegue resultados. Mas a que custo? A quais custos? Geralmente o impulsivo tem muito mais prejuízos do que lucros. E vive numa compensação. Vamos ser saudáveis. Cada um tem, óbvio, uma predisposição a sentir mais, analisar mais, decidir mais, agir mais. Claro, isso é a naturalidade. Se a gente pegar em elementos, fogo, terra, água e ar. Ok. Porém, vamos saudabilizar isso, vamos equilibrar um pouco. Vamos, qual elemento aí do sentir, analisar, decidir e agir, tu precisa trabalhar aí contigo. Eu gostaria que você elaborasse isso ao longo da sua semana, por exemplo. Porque essa demanda que tu significou, a gente vai precisar sentir, analisar, decidir e agir em cima dela. Só você pode autorizar uma grande transformação em sua vida. Só você. É igual, por exemplo, tá tocando uma música, só você escolhe se dança ou se desliga a música. Eu sou apenas um instrumento e canal de informação. Você escolhe o que faz com essas informações. Ninguém está aqui à toa. Né? Então, daí vem a importância da autorresponsabilidade, que é a sua capacidade de responder por si e suas demandas.
pelaquilo que te chega, o que você faz com que a vida te traz. E por todas essas informações que você vem despertando aqui ao longo do tempo. Dessas aulas, das outras, as que vêm. Autorresponsabilidade é a grande função que nos ajuda a transcender as nossas demandas, as nossas raízes traumáticas, as nossas inflamações, os nossos traumas. Porque, vamos lá, citar Hipócrates de novo. Antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abandonar aquilo que lhe adoeceu. Você não é o que te acontece, é o que escolhe fazer com o que te acontece. Então, eu acho que cada vez mais que essas frases vão sendo ditas, mais vai fazendo sentido e ressoando com o teu processo. De superação, não do outro, mas de si do significado que tu atribuiu e está querendo que o outro resolva para ti. Vou explicar os exercícios de hoje, tá bom? Que são 6. Eu sou demais com exercício, adoro. Primeiro tem exercício comportamental, exercício cognitivo e exercício emocional. Tá? Os comportamentais, você vai arrumar as suas gavetas, todas, principalmente do teu tempo, quer dizer, do teu quarto, do teu tempo. Arrume as suas gavetas. Porque se você não arruma uma gaveta na tua vida, tu não arruma uma ideia. Na verdade, arruma, mas fica difícil, porque a tua gaveta está ali bagunçada. Vamos começar arrumando as suas gavetas. Vamos ter esse compromisso? Segundo exercício. Jogar fora o que não cabe e o que não veste. Pode doar? Pois é, poder pode. Só que aquilo que você não usa mais, que você ia jogar fora, você está querendo doar. Se você estiver transferindo seu lixo para o outro, cuidado. Às vezes você pode organizar direitinho. Porque doar, gente, caridade é caridade. Quando você pega e doa, vai lá e doa. E não tipo, eu tô organizando meu guarda-roupa, minhas gavetas, achei essa meia furada, eu vou doar essa meia. Puta que pariu, você tá jogando fora para alguém. Isso não é a caridade. Então você vai jogar fora o que não cabe em você, o que você, na hora de você desapegar daquilo que não cabe mais em você. Terceiro exercício, apagar contatos que você não tem contato. E se for o ex? Pois é, já era para ter apagado, né? A gente tem filho. Ele te liga. E se você achar necessário, se você ainda não fez, ainda não cessou o estímulo, bloqueia a pessoa. E mais explicação que eu já dei disso, por favor. Mas tá fazendo, com 3. Primeiro, arrumar as gavetas. Segundo, jogar fora o que não cabe, o que não veste. Terceiro, apagar contatos e bloquear. Quarto exercício, você vai ler um texto de Sobreviver, Viver e Existir. Você vai ler outro texto da Visão Romântica da Vida. E agora os livros. Você pode curar sua vida, da Louise Hay. E o segundo livro, Autorresponsabilidade. Então, são 6 exercícios. Primeiro, arrumar as gavetas. Segundo, jogar fora o que você não veste, o que não te cabe. Terceiro, apagar contatos e bloquear o que você sentir que precisa. Tá? Ler o quarto exercício, texto Sobreviver, Viver e Existir. Quinto exercício, Visão Romântica da Vida, que é um texto. E o sexto exercício são 2 livros. O primeiro, Você Pode Curar Sua Vida, e o segundo livro, Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. E desejo que eu não tenha invadido tanto teu espaço, tempo, da temporalidade aí, relatividade do tempo, mas desejo ter contribuído contigo. E desejo que tenha feito sentido. Lembra de estudar o que a gente falou hoje, porque a gente tem muito para desenvolver juntos nessa turma maravilhosa.